O Deus de Bleach está morto. E ninguém deveria saber disso. Se esse segredo viesse à tona, a Soul Society inteira desmoronaria. No último vídeo, eu te fiz uma promessa. Eu disse que se você visse a cara do Deus de Bleach, você entenderia o rastro de sangue que o Aizen deixou para trás. Pois bem, olhe para ele. Olhe bem para essa imagem. Isso que você está vendo não é um rei. Não é um criador benevolente. No gnosticismo, existe a figura do demiurgo, um falso deus que se acredita mestre da criação, mas que na verdade é apenas uma falha, uma entidade cega que prende as almas na matéria através do medo e da ignorância. Mas em Bleach, a realidade é ainda mais sombria do que a filosofia. O Rei das Almas não governa nada. Ele é um cadáver mantido em um estado de suspensão por conveniência do sistema. Ele é o pivô de uma engrenagem que só funciona porque ele foi neutralizado. Hoje, a gente vai dissecar o maior segredo dos Shinigamis. Porque o deus deles é uma marionete mutilada e sem vontade própria. E o que acontece com o universo inteiro que é sustentado por um pedaço de carne que nem sequer pode gritar? Prepare o seu espírito, porque o que a Divisão Zero esconde é um crime contra a própria existência. Você já se perguntou por que o Rei das Almas nunca fala? Porque ele nunca deu uma ordem direta ou interferiu em uma guerra. Porque ele não é um pai ou um guia espiritual. Ele é um filtro biológico. Um objeto inanimado colocado no centro do fluxo de almas para impedir que os mundos se fundam. No gnosticismo, a matéria é uma prisão, e o Rei das Almas é o cadeado que impede que as dimensões colapsem umas sobre as outras. Ele não está naquele cristal para te salvar ou te levar para a luz. Ele está lá para garantir que as paredes da sua cela continuem de pé. Ele é a fundação de um mundo artificial que separou a vida da morte para criar o controle. Os Shinigamis não o adoram por amor ou devoção. Eles o protegem por medo. Eles sabem que se aquele cristal quebrar, o teatro da Soul Society acaba. E o papel deles como governantes do além desaparece no momento em que a farsa for revelada. Eles são os guardas de um necrotério real, fingindo ser ministros de uma divindade. Lembra do Aizen? No topo do arco da Soul Society, ele olha para o Capitão Kitaki e diz que ninguém jamais esteve no topo do céu. Naquele momento, ele não estava sendo arrogante. Ele estava sendo honesto. Ele viu através do véu. Ele viu a coisa no cristal e percebeu que toda a hierarquia dos 13 esquadrões é baseada em uma mentira grotesca. Aizen é o Lúcifer gnóstico, o portador da luz que alcançou a gnose e se recusa a se ajoelhar perante uma divindade tão degradada. Quando ele pergunta ao Kizuki Urahara como um homem tão inteligente pode se submeter àquela coisa, ele está expondo a farsa central de todo o universo. Ele está perguntando como alguém pode aceitar ser escravo de um cadáver. Urahara aceita a mentira e a escravidão para manter a paz e a estabilidade da Matrix. Ele prefere o conforto do sistema do que o caos da verdade. Aizen prefere a guerra para alcançar a liberdade real. Ele percebeu que o Rei das Almas é apenas uma peça de reposição em uma máquina de moer espíritos, e ele decidiu que não seria mais parte desse ciclo. Mas aqui está o ponto que a Soul Society tentou apagar da história. Sabe por que o Rei das Almas não tem braços? Porque ele não tem pernas. Porque suas vísceras e seu coração foram arrancados. Não foi um acidente. Foi um planejamento deliberado. Os ancestrais das 5 grandes famílias nobres, os fundadores da Soul Society, o esquartejaram. Eles tiveram medo do poder de um ser que podia moldar a realidade e decidiram mutilar essa entidade para transformá-la em uma bateria eterna. Eles criaram um mundo sobre o trauma de um Deus que foi traído por seus próprios súditos. Isso é o que a filosofia chama de aprisionamento da centelha divina.
Eles pegaram o que havia de mais sagrado e o transformaram em um objeto de manutenção. Cada capitão do Gotei 13, cada nobre como Byakuya Koshiki, carrega o peso desse crime original. A Soul Society não é um reino de luz. É o cenário de um crime cósmico que dura 1 milhão de anos. E se você acha que as partes que foram cortadas simplesmente deixaram de existir, você está enganado. Elas ganharam vida própria. Elas desenvolveram vontade e consciência. O braço direito, Mimi Haji, ficou na Soul Society. O braço esquerdo, Pirnida, e o coração, Gerard Valkyrie, se tornaram Quincy's. Essas partes não sumiram da existência. Elas estão voltando para reclamar o que lhes foi tirado. O que você viu na guerra final não foi apenas uma invasão militar. Foi a revolta dos membros decepados tentando retornar ao corpo original para acabar com a agonia da separação. Foi a natureza tentando se curar de uma mutilação imposta pelos Shinigamis. E no meio de tudo isso, existe Ishigo Kurosaki, o único ser que contém em seu sangue o DNA dos assassinos, das vítimas e da própria divindade mutilada. Ele é a síntese de todas as partes fragmentadas. No próximo vídeo, eu vou te mostrar porque o Ishigo não é apenas um híbrido de raças por acaso. Ele é a tentativa final do sistema de criar um novo receptáculo, um novo rei, uma nova peça para substituir o cadáver que está apodrecendo no trono milenar. O destino do Ishigo nunca foi salvar o mundo. O destino dele foi planejado para que ele se tornasse a nova bateria da prisão. Você está pronto para entender a linhagem proibida do protagonista e o papel que reservaram para ele sem o seu consentimento? O segredo sobre o que realmente significa ser um substituto está prestes a ser revelado. Te vejo no episódio 3, o retorno das partes perdidas.